Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Diariamente você pode acompanhar através do canal um breve comentário do Santo Evangelho do dia e também de tempos em tempos gravamos alguns vídeos, com alguns temas importantes que nos ajudam a ter uma ideia um pouco melhor do cuidado conosco mesmo, o cuidado com o corpo, a saúde psíquica, o espiritual, e também trazemos algumas pessoas para conversarmos um pouco, trocarmos um pouco de experiência da vida. Isso nos ajuda também a olhar com um pouco mais de maturidade para a nossa caminhada cristã. Hoje, com grata satisfação, recebo a irmã Priscila aqui no canal, também no estúdio, conversarmos um pouco sobre a trajetória da sua vida, sua vocação, família. Então, já dou as boas-vindas. Muito obrigado, irmã, por ter vindo e aceitado o convite de estar conosco hoje. Obrigada, Padre, sua bênção. É uma alegria para mim poder estar aqui também, para partilhar um pouco da minha vida, da vocação, das misericórdias de Deus na minha vida. Amém. Então, acho que uma boa forma de começarmos seria um pouco da origem, a família, onde nasceu. Enfim, pode ficar à vontade para falar, A minha família tem a sua origem em Minas Gerais, Eu sou natural de Caraguatatuba, porém toda a minha família vem de Minas Gerais. Meu pai, que lá pela adolescência foi trabalhar em São Paulo, mas conheceu minha mãe em Minas, casaram e foram morar na cidade de São Paulo, onde nasceram os meus 2 irmãos mais velhos, Eu sou a caçula de 3 irmãos. E ali em São Paulo viveram durante uns 2 anos depois do casamento, porém meu pai ficou desempregado. E aí com isso ele foi procurar uma casa em Caraguá. E ali foi que aconteceu essa mudança, Minha mãe já estava grávida de mim, então eu fui a única que nasci em Caraguatatuba. E ali nós fomos criados, eu e meus irmãos. Com a graça de Deus, a minha família é toda católica, então nós, do berço, nós tivemos essa formação, tanto na igreja, mas também pelo testemunho dos meus pais, dos valores. Então, desde criança, com a graça de Deus, eles nos educaram assim, E só que de muito pequena, assim, desde criança, eu era muito tímida. Então, na escola, assim, eu acabava me isolando muito, e em casa era o meu ambiente, então ali eu me soltava, conseguia ser quem eu era. Sim. Porém, nos outros ambientes, não. Então, isso fazia com que eu ficasse muito com os meus pais, Onde meus pais iam, eu ia, onde meus irmãos iam. Porém, na igreja, eu tinha essa vivência de ir à Santa Missa aos domingos, com os meus pais. Trago vivo na lembrança momentos em que eles nos ensinavam a rezar antes de dormir, mas não tinha ainda uma relação de amizade com Deus, assim, de saber que Ele era o meu amigo, com quem eu poderia conversar também. Eu acabava tendo uma relação de um Deus distante, que estava lá no céu, atrás das nuvens, olhando para mim, me observando o que estava acontecendo na minha vida, mas que não era alguém próximo de mim. Ainda não tinha experimentado o amor de Deus, mas ia à Santa Missa, como um preceito. E meus irmãos, pelo contrário, por serem mais desinibidos, então logo cedo foram participando mais ativamente, O meu irmão mais velho, o Denis, logo começou a ser coroinha, também depois descobriu o dom da música, começou a servir, tocando na Santa Missa. O Júlio, meu irmão do meio, também começou a dar catequese. Eu lembro que na minha pré-catequese ele já ajudava a catequista, então logo cedo também despertou esse desejo de servir. Mas quando perguntavam para mim se eu queria ajudar em alguma coisa, se eu queria ser coroinha, eu sempre dizia que não. Justamente pela vergonha, pela timidez. Porque também no ambiente da escola eu acabava vivendo situações de bullying, de rejeição, e eu não queria viver isso em outros lugares. Então, por isso que o ambiente familiar era ali o meu lugar de proteção, o meu lugar seguro. Só que em determinado momento, acabou que mesmo dentro de casa eu comecei a me fechar também.
por algumas situações, né, alguns traumas, e isso fez com que eu fosse me isolando cada vez mais e acabei tendo um período em que eu tive depressão, anorexia, onde eu também precisei fazer um tratamento, ser internada. E nesse tempo eu me recordo que, por mais que eu não buscasse a Deus, assim, não sentia nem mesmo falta de Deus, né? Por exemplo, eu fiquei 5 meses internada sem comungar nesse período. E eu não tinha o desejo, né, não me passava a mente, eu estou sem a Santa Missa, eu estou sem a Eucaristia. Mas por mais que não fizesse falta, eu via hoje, fazendo uma releitura, eu percebo o quanto Deus estava tão perto ali, né, se fazendo presente através dos meus pais, do cuidado, através de outras pessoas que Ele colocava no caminho ali, em que eu experimentava concretamente o amor deles. Mesmo quando eu ainda não pensava nele, quando eu não buscava Ele ali já estava me buscando, já estava me procurando, pensava em mim. Mas no momento eu não percebia nada disso. Então, com a graça de Deus, superei essa fase, voltei à vida normal, mas ainda carregando aquelas feridas, né? E até que, ali na minha adolescência, com uns 16 anos, eu me recordo que o meu irmão Júlio chegou um dia em casa contando que tinha ficado sabendo de um novo grupo que tinha surgido ali na paróquia São João Batista, que era o lugar que a gente mais frequentava, que se chamava Jovens Sarados. E eu lembro que me chamou a atenção o nome, né? Fiquei curiosa com o nome. Achei engraçado, assim, fiquei imaginando, né, jovens sarados, né, jovens fortes. Mas nessa época o meu irmão trabalhava num supermercado, então ele não conseguia participar ativamente como ele gostaria. E aí, certo momento, eu lembro que eu fazia aula de dança também com a Isabela, que é a esposa do Felipe, que eu já tinha estudado com ela, e ela participava desse grupo. Então, um dia, no ponto de ônibus, eu a vi com um livro chamado Jovens Sarados. E ali eu falei com ela, né, que tinha ficado sabendo que tinha um grupo com esse nome. E ela começou a me convidar, né, foi convidando, fazendo convites para que eu participasse do grupo, mas sempre eu dizia não, né, não, tudo por conta da timidez, né. Até que um dia o Júlio, depois de pedir demissão do mercado, ele falou, eu vou para esse grupo. E eu falei, eu vou também. Eu me senti motivada porque ele iria, né? E aí nós fomos, começamos a participar. E ali logo no primeiro momento eu já me senti muito acolhida, assim, né, pelo abraço. Então percebi que não seria o mesmo ambiente da escola, outros ambientes em que eu estava me sentindo ferida. Seria um novo ambiente onde eu poderia ali me relacionar e receber esse amor de Deus, que foi quando eu fui tendo a experiência com Deus, né? Fazendo essa experiência com o amor de Deus. Sim. E você falou dos seus irmãos, né? Isso me faz lembrar de que recentemente, há alguns anos, ou tem mais de um ano talvez, você escreveu um livro também, né? Sobre a vida de um dos seus irmãos. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim, foi sobre o Júlio, que é exatamente esse irmão que me levou para o grupo, né? Para a missão Jovens Sarados. E ele faleceu no ano de 2013. Ele estava fazendo um caminho vocacional com a Canção Nova, que eram 2 anos, e já era certo que ele entraria na comunidade. Ele fez o pré-pertença, só faltava um encontro, faltavam 3 meses para ele entrar, e acabou falecendo antes, né, um pouco repentinamente. E ali, depois de 10 anos, quando fez 10 anos de falecimento, me pediram, né, para que escrevesse um livro contando sobre a história dele. Já haviam pedido antes, mas ainda não tinha abraçado a ideia. E aí eu já estava dentro da comunidade, da qual faço parte. Também tive a motivação das irmãs. E aí consegui escrever a biografia dele, né, contando as experiências desde criança até depois também do falecimento, né, os testemunhos que ele deixou. E esse livro foi publicado? Se alguém
quiser ter acesso a ele, como é que faria? Sim, foi publicado pelos Jovens Sarados mesmo. Então, no site Jovens Sarados tem a loja, né? Então, ali tem disponíveis. A gente costuma vender também com a nossa loja física na Canção Nova, né? Nós temos uma loja ali em Cachoeira Paulista, dentro mesmo da Canção Nova, nosso container. E ali também é possível adquirir. Né? Como é que era o título do... O Amor Falou Mais Alto. O Amor Falou Mais Alto. Muito bem, então se alguém, né, quiser ter acesso, né, a essa literatura também escrita, né, pela própria irmã, é um belíssimo texto, já tive a oportunidade, né, de lê-lo, né, então é uma riqueza muito grande poder ver essa trajetória que Deus vai fazendo, né, naturalmente na nossa vida. Eu costumo, às vezes, né, dizer para aqueles que já pararam de se assustar quando se dão conta de que são chamados à santidade, porque no primeiro momento existe aquele processo de susto, né, quando alguém diz, olha, eu sabia que você pode ser santo, eu sabia que Deus te chama à santidade. Então, no primeiro momento, alguns se assustam, né? Talvez por não saber qual é o processo, né, para se chegar a isso, né? Mas aqueles que já, né, superaram, ultrapassaram essa fronteira do espanto, né, e já tomaram posse de que verdadeiramente Deus nos chama à santidade, costumo sempre dizer que aí nós projetamos o ideal, né? E é bom ter os modelos, né, de santidade, porque eles nos ajudam e de fato faz com que a gente enxergue a santidade como algo real. Mas nós não começamos pelo ideal, né? Nós vivemos uma vida ordinária e aí de fato a vida ordinária que vai nos levar a essa santidade. Então assim, em se tratando do livro, né? Então, penso que é interessante para ilustrar ainda mais essa perspectiva de que a santidade, o extraordinário, vem depois do ordinário. Sim. Né? E justamente na vida do Júlio é nítido isso, a simplicidade. Né? Todos que leem, ou mesmo aqueles que conviveram com ele, veem isso, né? Como ele não fez nada de extraordinário, assim, mas buscava essa santidade no ordinário, né? Nas coisas simples. E o título do livro veio justamente nisso, assim. O Amor Falou Mais Alto, né? Foi um momento ali no velório que uma amiga chegou e citou aquela passagem, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ela dizia, aí está a prova disso, né? Porque como irmã conhecia as limitações dele, mas o que falou mais alto não foram as limitações, não foram os pecados, mas foi o amor de Deus, né, na vida dele. Sim. Então, são experiências que marcam a vida, né? Então, a sua infância cresceu no litoral. Isso. Né? E também ali você teve esse processo, né, de iniciação dado pelos pais, né, na vida cristã, na vida católica, né? E eles te introduziram nessa dinâmica de busca pela igreja, frequência, enfim. Isso você bebeu na fonte, no berço, em casa. Isso. Não somente pelas palavras, né? Principalmente pelo testemunho deles, né? De verem eles buscando. Então, depois também você agora está inserida dentro de um contexto de vida comunitária, de vida religiosa, mas antes desse processo, antes do ingresso nesse processo, viveu a sua adolescência, como é que foi esse processo? Trabalhou, se capacitou, fez faculdade? Como é que foi essa etapa? Sim, em 2011, logo que eu terminei o ensino médio, eu ingressei na faculdade. Eu fiz arquitetura em São José dos Campos, então eu ia e voltava todos os dias. Nessa época eu nem pensava na vida religiosa, né? Para mim só existia o caminho do matrimônio. Só que eu já estava começando a ter um relacionamento de maior amizade com Jesus, né? Como eu disse ali no início, na infância, Deus era um Deus distante, né, para mim. Mas ali depois da experiência com Deus nos retiros, né?
na missão, eu fui descobrindo essa verdadeira face de Deus, né? De um Deus que me ama, que está perto. E que não há outra resposta a não ser amá-lo, buscá-lo. Então eu sentia sede, né, de Deus. Então eu lembro que eu não conseguia ir à Santa Missa diariamente por conta da faculdade, mas fui atraída para a adoração, assim, eu vejo que foi Deus que me atraiu mesmo, que foi algo muito natural, não foi imposto, você não vai à Santa Missa, então você tem que fazer adoração. E eu comecei com esse hábito de todos os dias antes de ir para a faculdade, passava ali na igreja da Santo Antônio, ficava um pouco, ia para a faculdade. Só que eu comecei a ter o desejo demais, para mim meia hora era pouco, eu queria chegar mais cedo para ficar mais tempo ali com Jesus. E bem nessa época, um determinado dia, um sacerdote me questionou, ele era vigário ali na São João Batista, me questionou se eu nunca tinha pensado na minha vocação, assim, ser na vida religiosa, né? Porque ele me via muito contemplativa, assim. Só que para mim eu pensava que era pelo meu jeito, assim, de ser, né? De ser mais introspectiva. Então eu pensava que era só aparência, então não liguei muito para aquilo que ele havia me questionado, mas foi a primeira vez que isso passou pela minha cabeça. E com a experiência da adoração comecei a ter uma curiosidade, que eu também frequentava nas segundas-feiras a Santa Casa, a missa na Santa Casa, e eu via ali as religiosas, né, o convento ali do lado, e ficava me perguntando como deveria ser a vida delas, né, como que deveria ser a vida de alguém que não dividiria o tempo com mais nada, a não ser tudo para Jesus, né? Ter mais momento ali com Jesus. Mas também não passou de curiosidade, assim, não dei nenhum passo concreto. Então continuei a faculdade, nesse meio tempo aconteceu do meu irmão falecer, né? Com isso eu percebi que houve, né, a elaboração do luto, eu vivi o luto, porém ainda assim ficaram as feridas, né? A carência, a ausência, porque querendo ou não éramos muito próximos, né? Era mais do que meu irmão, era um amigo. Então a perda dele, eu percebi que deixou uma lacuna. E ali eu tentei preencher essa lacuna, né, num relacionamento. Então também namorei durante 1 ano e 7 meses, buscando ser amada. Só que ainda assim eu percebi que eu fui me ferindo nesse processo, né? Não foi um relacionamento saudável, né? Onde eu acabei me escravizando ali, desejando o amor. Nesse meio tempo em que eu estava namorando, acabou que minha mãe faleceu. Então, eu vivenciei a perda da minha mãe em 2016 e ali eu tinha uma sensação de não querer perder mais ninguém. O meu coração desejava algo que fosse eterno, que não vivesse mais nenhuma separação. Então, aí que eu me agarrei ainda mais no relacionamento. Só que com a graça de Deus, por vezes eu dava brechas para Deus assim, falando com Ele, né, pedindo para que tirasse essa situação da minha vida, para que eu fosse livre. E aí Ele foi colocando pessoas no meu caminho que foram me ajudando. E com a graça de Deus eu consegui romper com toda essa situação. E aí eu me recordo que certa vez eu me lembro de ter lido uma mensagem que Ele havia mandado e que no final estava escrito: eu gosto muito de você. E eu lembro que eu chorando, eu falava para Deus, eu queria escutar um eu te amo, mas falava para Deus, né, chorando com Deus. E de repente veio no coração, Jeremias 31. E ali na hora eu abri a Bíblia, no meu quarto mesmo ali tinha a Bíblia, eu abri nessa passagem e aí saltou nos meus olhos, nesse capítulo, o versículo que dizia: eu te amo com amor de eternidade. E ali eu percebi Deus se declarando para mim, né? Eu queria escutar um eu te amo de uma pessoa e ali Deus estava falando comigo: eu te amo com amor de eternidade. E isso nenhum homem pode te falar. E isso você não vai encontrar em ninguém a não ser em mim, né? Todo aquele desejo de eternidade que eu tinha e que as experiências de perda haviam acentuado também, eu via Deus se apresentando para mim, falando: é em mim que você vai encontrar isso, né? E aí foi um processo de restauração, né, de cura das feridas que haviam ficado das perdas, né, desse relacionamento. Mas continuei trabalhando, já havia me formado
como arquiteta, trabalhei durante 7 anos. Né? Fiz uma especialização em espaço litúrgico e arte sacra. Também tive a oportunidade de trabalhar na diocese, na reforma de algumas igrejas, e fui vivendo a vida. Só que vira e mexe ainda vinha no coração aquelas inquietações a respeito da vida religiosa. E aí, em determinado momento, novamente um sacerdote me questionou isso. Né? Se eu já nunca tinha pensado na vida religiosa. E aí ele me perguntou, mas você é solteira? Aí eu falei, sou. E aí ele me questionou, né? Olha lá o que Deus quer. E aquele olha lá o que Deus quer ficou fazendo barulho, né, no meu coração. E eu lembro que naquele dia, antes de dormir, eu fiz uma oração para Jesus, né? Pedindo que, independente do que ele me chamasse, que eu não tinha clareza, mas que então eu o amasse em primeiro lugar, que aí o que ele pedisse eu faria. Mas naquele momento eu não estava conseguindo compreender, eu estava querendo mais a minha vontade. E assim continuei vivendo, né? A minha vida, o trabalho, mas ainda carregando aquela inquietação, aquele desejo de algo mais, né? Eu servia na missão Jovens Sarados, né? Servia na música, fiquei um tempo na coordenação, mas ainda assim parecia que meu coração desejava mais. E até que em 2020, eu me recordo que ali foi a época que o senhor estava como pároco ali na São João Batista, e eu lembro que os meus amigos começaram a falar sobre direção espiritual, que tinham iniciado, que estava fazendo muito bem. E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né, a direção espiritual. A não ser em livros dos santos, né, que os santos tinham diretores espirituais. E eu comecei a pensar nessa possibilidade de ter um diretor espiritual, até mesmo para ajudar a me organizar, né, diante de tantas vozes, tanto barulho interno. E foi quando eu procurei o Senhor e ali iniciei a direção espiritual. E isso eu percebo o quanto que ajudou a dar passos concretos no discernimento vocacional. Que foi quando eu procurei alguns carismas, né, que eu me identificava mais para poder conhecer mais de perto. A princípio eu não procurei imediatamente as células de Nossa Senhora da Alegria, embora já conhecesse por fazer parte dos Jovens Sarados, mas por ainda ter muito questionamento sobre a vocação específica, se seria matrimônio, se seria vida religiosa, preferi ir por outros caminhos primeiro, né? Então, entrei em contato com as salvistas, o Verbo Encarnado, as Clarissas, porém, uma vez que eu estava dentro ali da experiência, acabava não me sentindo identificada, não por algo externo ali, por alguma coisa errada, mas era muito interno, né? Eu não sentia a identificação. Mas quando, por fim, eu vi as coisas se afunilando, né? E a clareza cada vez maior sobre a vocação específica, que Deus me chamava para a vocação religiosa, foi quando eu procurei as servas de Nossa Senhora da Alegria. E ali, logo no primeiro encontro, já senti identificada e iniciei todo o processo. Muito bem. Uma trajetória, assim, uma trajetória que vai se... Uma coisa vai abrindo o passo seguinte, né, as possibilidades futuras, né? E não tem como fazer... Talvez leve tempo, né, mas essa retrospectiva da história, né? Como que as coisas estão interligadas uma à outra, né? Sim. Assim, desde da sua criação, a sua família, assim, essa iniciação à vida cristã, na prática, né, pelo exemplo, como, né, você disse, né, mais do que as palavras, o exemplo, assim, as coisas vão se interligando uma à outra, né, até chegar aqui nesse ingresso, nessa comunidade, né, religiosa, né, servas de Nossa Senhora da Alegria, né. E acho que também seria interessante falarmos um pouco, chegamos até aqui, então falarmos um pouco sobre essa fundação, né? Há quanto tempo ela existe, também seu fundador, e também um pouco da etapa, né? Dos processos, né? que se, né, pretende dentro da comunidade, o processo formativo, né? As etapas formativas. Né? A comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria iniciou em 2019. Inicialmente
um grupo de meninas procuraram o padre Edmilson, que é fundador da Missão Jovens Sarados, né, que eu participava. E é importante falar também, né, que o Jovens Sarados é um movimento que existe no Brasil inteiro, né? Nasceu ali em São Paulo, tendo como fundador o padre Edmilson, e ali foi, né, se alastrando por todo o Brasil. E aí algumas meninas que participavam da missão começaram a ter o desejo também da vida religiosa, fizeram experiência em outros lugares, porém não queriam deixar a espiritualidade dos Jovens Sarados. Então procuraram um padre e aí começaram em oração, aí discernindo, né, aquilo que Deus queria, qual era a vontade de Deus em cima disso. E elas começaram a se reunir para rezarem juntas e em determinado momento fizeram uma formação, né, um retiro formativo, e o padre convidou uma religiosa de outra comunidade para dar uma formação, que é a nossa atual madre, a irmã Adriana. E ela, ao se deparar com a realidade das meninas, saiu muito inquieta assim, né, da formação, percebendo que Deus estava chamando ela para uma nova missão, que seria cuidar dessas meninas, porque se não fosse ela, não teria uma outra referência, né, de vida religiosa ali, né? As meninas estavam apenas com o desejo de se consagrar, mas não sabiam como. E ali a madre, a nossa atual madre, foi tendo direcionamento espiritual, né, foi sendo acompanhada pelo seu diretor e pela madre da sua comunidade, e fez esse discernimento que Deus estava realmente chamando ela para essa nova fundação. E ali ela, irmã Adriana, juntamente com o padre Edmilson, fundaram a nossa comunidade em 2019. Então fazem 7 anos que essa comunidade existe. E atualmente eu estou na etapa de postulantado. Então, primeiramente, se tem 3 meses, mais ou menos, de vocacionado interno. É uma experiência interna onde a menina entra, vive ali o ritmo da comunidade, depois retorna para casa, passa um tempo ali em discernimento, e se perceber que Deus realmente a chama para aquele carisma, ela retorna e entra para o aspirantado. E o aspirantado é a primeira etapa, de 1 a 2 anos. Depois vem o postulantado, que é a etapa onde eu estou. Depois o noviciado, os votos temporários, até os votos perpétuos. E vocês vivem numa única casa, ou essas etapas elas se dividem também em casas distintas? Atualmente nós temos 4 casas. Tem a casa mãe, né, a sede que fica em São Paulo, que foi a primeira casa realmente, onde fomos acolhidas. Tem Cachoeira Paulista, que é onde eu moro. Foz do Iguaçu, que recentemente abriu essa casa ano passado. E em Bananal. Como é uma comunidade nova, né, ainda não tem essa possibilidade de ter uma casa para cada etapa, né? A casa de São Paulo é somente aspirantado, a casa de Cachoeira é só postulantado. Não, mescla por conta da necessidade atual. Mas em Bananal, por exemplo, tem a escola missionária, que acolhe jovens, não só dos Jovens Sarados, né? É aberto para jovens que desejam doar a vida, um ano de suas vidas, em missão. E ali eles passam um período de formação, e as irmãs que cuidam desse processo, para que depois possam ser enviados em missão. Né? Então, mas cada casa acaba também se adaptando à realidade local da diocese em que está inserida, mas tendo como foco principalmente os jovens, né? O trabalho com a juventude. Sim. E como é que é a rotina interna, né, da comunidade? Sim, isso também varia pelas casas, né? Por exemplo, onde eu moro atualmente, em Cachoeira Paulista, nós ajudamos a Canção Nova, né? Temos essa parceria com a Canção Nova. Então, nós ajudamos na adoração perpétua que acontece. O Jesus fica exposto 24 horas ali, na Capela Sagrada Família. Então, na madrugada, também nós fazemos escalas de adoração. Então, com isso, nós acordamos às 7 horas da manhã, e o período da manhã, as primícias ali é com Jesus, né? Então, nós acordamos, tomamos café e logo vamos para a capela, né? Temos essa graça de ter
a capela nas nossas casas e ali rezamos a liturgia das horas, né? Fazemos a oração pessoal, a leitura espiritual, depois as escalas de adoração também durante o dia. Então, o primeiro momento nosso é com Jesus, né? E depois segue os ofícios da casa, né? Que são feitos por meio de escalas entre as irmãs, né? A cozinha, a lavanderia, né? O quintal, a capela. Vamos dividindo o dia com os ofícios. E também as atividades externas, né? Que também cada irmã é chamada a realizar, seja ali na Canção Nova, no nosso caso, mas também nas outras casas, cada uma inserida em uma realidade local. Né? Em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem irmãs que ajudam na cúria diocesana, na pastoral da criança, né? Então, também na Canção Nova ajudamos na liturgia do santuário, na Casa de Maria. Então tem essas atividades externas e internas. E em relação ao carisma da comunidade, né? Qual que é o foco que se pretende, né? O que Deus inspirou no coração do fundador? O nosso carisma é viver um amor incondicional por Jesus, pela igreja e pelas almas, principalmente as almas jovens, né? Através das alegrias de Maria, impulsionadas pelo Espírito Santo, anunciar as bem-aventuranças. Então nós trazemos como espiritualidade sermos eucarísticas, marianas, missionárias e joaninas por conta de São João Paulo II, né, que também é o nosso patrono, juntamente com Nossa Senhora da Alegria. Então as passagens que nós carregamos como um rema, né? Um lema para a nossa vida seria aquela que diz, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso diz para nós sobre o amor incondicional a Jesus, né? E por conta disso, tendo esse amor incondicional a Jesus, amar incondicionalmente também a igreja e os jovens, né? E as alegrias de Nossa Senhora. Né, que muito mais do que apenas um sorriso no rosto, né, um semblante feliz, é a alegria de fazer a vontade de Deus. Então nós trazemos o Magnífica e também as bem-aventuranças, né, que diz dessa felicidade, das alegrias do céu, né, a alegria eterna. Sim. E para aqueles que nos acompanham agora, que talvez, né, moças e rapazes, né, estamos falando de uma vocação, né, especificamente feminina, né, e de uma casa, ao menos nesse tempo, uma casa feminina, né, um ramo feminino. Não sabemos o que Deus reserva para o futuro, né? Mas, de qualquer modo, falar da vocação, né, a vida religiosa, acaba despertando também, não só no coração das meninas, mas também dos rapazes, então, que nos acompanham agora, acompanham esse vídeo. Que talvez, assim como a irmã falou, né, que sentia, mesmo lá nas suas atividades, na sua vida profissional, na faculdade, né, aquela inquietação que a incomodava, né, até que pôde descobrir, né, pela graça de Deus, o que realmente era aquele incômodo, né. Então talvez você também, que acompanha aí agora, né, essa conversa, tenha sentido essa inquietação, né? Ou já vem sentindo há algum tempo. Então, talvez fosse interessante também deixar talvez uma mensagem, né? Que passos, ou que, né? O que aquele que sente essa inquietação no seu coração pode fazer, né? Que rumo pode tomar para solucionar, para encontrar uma resposta, né? Para tudo isso. Eu vejo, até por experiência própria, né? O quanto que esse período é um período onde vem muitas vozes, né? Tanto as vozes internas no nosso coração, na nossa mente, mas também as vozes externas, seja dos familiares, dos amigos. Então, quanto é importante, em meio a todas essas vozes, conseguir discernir qual é a voz de Deus, né? E para isso é necessário silenciar, né? Entrar dentro de si, para conseguir discernir qual é essa voz, para não seguir somente as nossas vozes, né, a voz da nossa mente. E nesse processo eu vejo o quanto é importante a orientação espiritual, né, buscar uma pessoa, né, um sacerdote
que possa ajudar a dar passos, né, a conseguir discernir qual é realmente essa voz de Deus. Mas também é um período onde vem muito o medo, né? Às vezes a gente até já tem noção, já consegue ouvir essa voz, mas aí vem o medo de dar o passo, né? E aí eu me recordo até numa direção em que o Senhor me questionou, é falta de clareza ou é falta de decisão? Né? Então, às vezes até já tem uma clareza, mas falta a decisão justamente por conta do medo. E tem uma frase da Santa Edith Stein que fala, né, coragem é ir mesmo com medo. Né? Então, mesmo com medo, dar o passo, porque ninguém se arrepende de fazer a vontade de Deus. Né? Hoje eu posso dizer isso, né, que eu não me arrependo desse trajeto, não me arrependo de ter deixado no que eu deixei, porque não é só sobre renunciar, né? Não é só sobre renúncias, mas é aquilo que a gente abraça, né? E abraçar a vontade de Deus é ter a certeza de ter paz, né? Claro, com as tribulações, com as dificuldades, mas sempre com o coração em paz, de ter abraçado a vontade de Deus. Muito bem. Como é bom, né, ouvir, né, palavras tão seguras, né, de alguém que abraçou a vocação, a vida religiosa, né, e essas convicções, essa firmeza com que fala, né, das escolhas que foi fazendo, né, as decisões que foram tomadas, né, toda em direção a, sobretudo, fazer a vontade de Deus, né. Sim. Por vezes, né, somos, né, tomados por aquelas tendências humanas, né, mas aí é preciso, né, encontrar a graça de Deus para fazer com que a gente faça a opção certa, né? Como a irmã falou, não é por falta de opções é que nós escolhemos Deus, né? Sim. Mas pelo contrário, é por convicção, né? Então é bom, né, assim, ouvir nos olhos, né, da irmã essa convicção de que aquilo que ela abraçou é o que Deus quer para mim, né? E é isso que vai nos fazer feliz, né? Então, agradeço, né, mais uma vez, irmã, por ter aceitado estar aqui né, no canal e por essa conversa muito rica, né, por sinal. Você que acompanha o canal, peço, né, que deixe o seu like, também acione o sininho, você pode fazer a sua inscrição no canal e acompanhar diariamente, né, o Santo Evangelho, o breve comentário do Santo Evangelho diariamente. Muito obrigado, irmã, que Deus lhe pague. Amém, bem? Eu que agradeço. Reze por nós, leve, né, nossas orações, nosso abraço às demais irmãs da comunidade. Sim, pode bem? deixar. Peçamos então a bênção de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.